Gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa e hoje eu vim fazer com vocês o passo a passo desse porta-copos que ficou faltando do nosso jogo Tulipas. O nosso último passo a passo foi o porta-guardanapos, que ficou uma gracinha, gente, tá bombando aqui no ateliê. Tô tendo vários pedidos dele. Confere, vou deixar passando uma foto aqui na tela, porque eu infelizmente não tenho hoje um para mostrar, porque eu tô assim, né, fazendo e tá saindo. Então, eu vou deixar a foto passando aqui e também na descrição desse vídeo o link do passo a passo para vocês fazerem o jogo, tá bom? Então, como ficou faltando só o porta-copos, hoje a gente vai fazer ele e também quero mostrar para vocês o suplá, que é o americano, na verdade, né? O americano, onde tudo começou, que é esse aqui, americano tulipas. Eu fiz ele com uma base bem econômica e ficou bem, assim, ficou bem receptiva, gente. Muita gente gostou desse suplá nessa base. Eu até achei que por ela ser vazada e as pessoas não fossem gostar, mas está saindo demais, tá? Tem muita gente fazendo desse modelo, tá? Eu não tenho ele vermelho porque também todos os vermelhos que eu fiz, todos já foram morar em outras casas, né? Todos foram comprados, tá? Mas eu trouxe esse aqui para vocês verem, ó. Quem ainda não conhece esse suplá tulipa, conhecer aqui no canal também vou fazer assim. Vou deixar na descrição desse vídeo o passo a passo desse americano e aí vocês façam um jogo para a casa de vocês, para dar de presente ou para vender e ganhar uma renda extra ou quem trabalha com crochê que vive do crochê, a sua principal renda aí com as encomendas, tá? E também pronta entrega se você anunciar, você botar lá a foto, fizer uma foto bonita e colocar nas redes sociais de vocês, eu tenho certeza que vocês vão vender muito desse modelo, tá bom? Se você é novo por aqui, tá chegando agora, conhecendo meu canal, ainda não se inscreveu, ou se você também já é antigo, gosta do meu conteúdo, tá sempre assistindo, mas ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativa as notificações no sininho, tem um sininho quando você abrir o botão de inscrever-se. Vão ter 3 sininhos, na verdade, não um. E no último, o primeiro, né? O de cima é a opção todas, onde o YouTube vai te avisar toda vez que eu trouxer um passo a passo, um vídeo novo de dicas, né? Que eu também coloco vídeos de vlog, dicas, outras coisas aqui, assuntos de crocheteira. Quando eu fizer conteúdo novo aqui para o canal. E também, se você já é inscrito, aquele joinha também para fortalecer aqui, para poder me incentivar, na verdade, né? Para eu ficar mais motivada a estar trazendo mais conteúdos para vocês e também porque o like, o joinha, ele serve mais como parâmetro, né, para eu saber se eu estou na direção certa aí com vocês em relação ao conteúdo. E também se você fizer esse modelo, compartilha comigo lá no @vanacrochê, vai ficar passando o meu Instagram aqui embaixo na tela, tá? Em algum cantinho, acho que é aqui, vai ficar passando o Instagram, é só você ir lá me seguir e me marca na hora que vocês compartilharem o trabalho de vocês, tá? Se você não quiser me marcar para compartilhar, me manda no direct que eu vou amar ver o seu resultado também em relação a esse modelo e também tira as dúvidas comigo no Instagram ou coloque aqui embaixo nos comentários, tá bom? Pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas e aí eu respondendo a sua dúvida vou estar ajudando outras pessoas também de alguma forma. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os grupos de vocês lá das crocheteiras, porque eu sei que todo mundo vai amar esse jogo tulipa, esse jogo americano tulipas, tá? E assim vocês, né, conseguem aí ajudar também financeiramente, porque as pessoas vão reproduzir, vão vender, vão ganhar dinheiro, então já ganhei meu dia. Se eu puder ajudar de alguma forma alguém com esse modelo aqui, com esse passo a passo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo, agulha e linha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o fio número 6 na cor natural, um número 6 na cor marrom café, um número 6 na cor vermelha, um número 6 na cor multicolor verde, tá? Essa daqui, o nome dela é folha, mas tem outras marcas, né, com outros nomes. Lembrando que quem quiser o nome do material que eu utilizei, a marca que eu utilizei, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E eu também vou precisar de uma agulha de crochê 3,5 milímetros, cola para o arremate, tesoura para cortes e uma agulha de tapeceiro
número 14 também para os arremates. Eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Eu coloco o início do fio na palma da minha mão, dou um giro nesses 2 dedos, cruzando aqui em cima, seguro com esses outros 2, coloco aqui a agulha com o gancho virado para baixo, passo embaixo desses 2 fios, puxo o fio de trás, puxo por baixo, dou um giro, pego o fio, passo aqui dentro dessa alça, desse jeito, formando assim um nó, tiro do dedo e aqui tá prontinho o anel. Agora a gente vai trabalhar aqui dentro desse anel 13 pontos altos, tá? O primeiro ponto eu vou fazer um falso ponto alto, da seguinte maneira. Eu venho aqui dentro desse anel com a agulha, coloco a agulha, puxo o fio lá de trás, trago para frente, faço um ponto baixo e uma correntinha, tá? Formando assim um falso ponto alto. Esse vai ser o primeiro ponto alto dessa volta. Agora eu vou fazer mais 12 pontos altos aqui dentro desse anel. 2, 3, 4, e vou fazer o restante e já volto com vocês aqui, pra gente fechar a volta e subir a próxima. Prontinho, 13 pontos altos feitos. Agora eu vou pegar esse fio aqui, ó, que tá aqui enrolado, vou desenrolar ele aqui e vou puxar para fechar o meu anel mágico. Puxo bem, com cuidado, para não arrebentar. Fechei. Agora a gente vai fechar a primeira volta da seguinte maneira. Aqui tem o ponto baixo, né? O primeiro ponto baixo e em cima uma correntinha que a gente fez, né? Eu vou atravessar a agulha aqui nessa correntinha, pego o fio e faço um ponto baixíssimo, tá? Fechando assim essa volta. Agora eu vou tirar a agulha da linha. Quem não quiser trabalhar com falso ponto alto, com subidas de falso ponto altos, fica a critério de vocês fazer as correntinhas aqui para subir as voltas, tá bom? Sempre fechar com ponto baixíssimo e subir as correntinhas para a próxima, que vai ser o primeiro ponto alto da próxima volta. Mas eu prefiro subir com falso ponto alto, então eu vou vir aqui no segundo ponto, nesse do lado, pegando somente a alcinha de trás, ó. Pego essa alça, boto na agulha, puxo ela aqui para trás, dou uma puxadinha, uma ajustada no fio, só para ficar aqui, ó, não ficar muito grande essa alça aqui do ponto, tá? Também não aperta muito não, senão depois fica ruim. E aí eu volto aqui na frente, onde tem essa alça da frente do ponto, que são 2 alças, né, em cada ponto alto. Eu venho agora nessa alça da frente e atravesso a agulha novamente lá para trás, ó. Eu venho aqui pela frente, ó, jogo aqui, tá? Pegando as 2 agora. Pego o fio, trago para frente, ficaram 2 alças, faço novamente um ponto baixo e uma correntinha para iniciar o falso ponto alto dessa próxima volta. Laço o fio, faço no mesmo lugar, nesse mesmo lugar aqui, nesse mesmo ponto alto de base, eu faço mais um ponto alto juntinho com ele, tá? Que vai ser o aumento. Então, ficaram 2 pontos altos num ponto de base. E em cada ponto desse de base, eu vou colocar um casadinho desse, que são 2 pontos altos juntos, tá ok? Vamos aqui para o segundo. Ó, segundo ponto, um ponto alto e no mesmo lugar outro ponto alto. Pronto, aumento, tá? É o aumento por quê? Porque aqui só tem um e aqui tem 2 em cima. Vou pro terceiro, mesma coisa, um aumento. Então, eu vou fazendo assim por toda a volta. No final dessa volta, a gente vai ter 26 pontos altos desse, que é o dobro, né? De 13, tá bom? Então, a gente vai dar a volta toda e nos encontramos aqui. Eu voltei aqui um pouquinho antes de terminar essa volta, só para mostrar para vocês como é que eu trabalho esse falso ponto alto aqui, tá? Porque ele fica com o formato dele diferente dos outros, né? Do falso ponto alto verdadeiro. Então, aqui, ó, para mostrar para vocês como é que eu faço para não deixar buraco nenhum aqui nesse fechamento, eu pego essa alça que a gente passou, aquela alça que a gente passou para trás, né, para fazer a passagem para trás, eu vou pegar aqui, ó, por baixo dessa alça, vou fazer um ponto aqui. E o outro ponto, eu vou atravessar o falso ponto alto, tá? Tem o ponto baixo e a correntinha em cima, né?
eu vou atravessar a correntinha de cima aqui, ó, bem no meio. Que aí eu vou centralizar esses dois pontos finais, tá bom? Vai ficar um aqui e um aqui. Agora eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, atravesso a agulha aqui na correntinha do falso ponto alto, igual eu fiz na primeira volta. E fecho com ponto baixíssimo e não ficou buraco nenhum, tá? Tiro novamente a agulha da linha, venho nesse segundo ponto do lado, pego somente a alça de trás e passo essa alça lá para trás. Desse jeito, ajusto, volto aqui na frente, pegando as duas alças agora do ponto, ó. Coloco a agulha, puxo o fio lá de trás, trago pra frente, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha e já formou o falso ponto alto da terceira volta, tá? Essa terceira volta, a gente vai fazer já os buraquinhos, tá? Pra dar o detalhe do modelo. Então, eu vou fazer uma correntinha de separação, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no próximo ponto, ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto, ponto alto. E assim a gente vai fazer por todos os outros pontos altos de base, um ponto isolado em cada ponto desse, com uma correntinha de separação. E a gente se encontra aqui para o fechamento da volta e subida da próxima etapa. Prontinho, voltei aqui no final, deixei o último novamente para mostrar para vocês como é que eu pego, tá? Fiz aquela última correntinha de separação, agora eu vou vir nessa correntinha de cima do falso ponto alto aqui, ó. Vou atravessar pegando atravessar ele aqui no meio mesmo, ó. Pegando só a salsinha aqui do canto e vou fazer o ponto baixo, o ponto alto aqui, tá? Nesse lugar. Ficou assim bem em cima, ó, centralizado, tá? Agora eu fecho aqui com um ponto alto. Em cima do ponto baixo tem a correntinha. Eu vou atravessar a correntinha, pego o fio lá de trás e faço ponto baixíssimo. Fechei assim a volta, ó. Como é que ficou, tá? E agora a gente vai fazer uma correntinha. Tem essa correntinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo de cima dessa correntinha. Ó, ponto baixíssimo, porque eu quero vir para esse espaço aqui do meio. Vou jogar a agulha aqui no meio desse espaço, pego o fio lá de trás e faço um ponto baixo. Do lado, no mesmo espaço, vou fazer outro ponto baixo, tá? Vai ser o segundo ponto baixo. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço desse aqui, tá? Sem trabalhar em cima dos pontos altos, ó. Eu vou vir direto pro próximo espaço, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, tá? Assim, só isso. Aqui, ó. Tá ok? Aqui ficaram 26, né? Pontos altos desse aqui. E em cima vão ser 52 pontos baixos, ok? Só para reforçar que aquele segundo modelo que eu fiz com ele, essa parte aqui, essa carreira aqui eu fiz marrom, tá? Deixa eu mostrar aqui novamente. Quem quiser seguir esse modelo dessa forma, tá? Ó, essa volta, então, você finaliza na volta anterior, troca o fio e faz essa volta na outra cor, tá ok? Eu tô fazendo porque a gente vai fazer aquele ponto correntinho em cima dele, né? Então, fica essas duas opções aí, conforme eu já mostrei, já expliquei. Então, é só para se atentar quem vai cortar o fio, né? Quem vai fazer desse modelo tem que cortar o fio para trocar a cor, tá? Então, vou dar a volta todinha e aí a gente se encontra aqui. Prontinho, já terminei os 52 pontos baixos. Agora eu vou cortar, porque eu vou mudar a cor do fio. Então, puxo aqui. E vou pegar a agulha de tapeceiro para fazer o arremate. Tem esse primeiro ponto, eu vou pular. Vou vir no segundo. E vou fazer a alça por cima desse primeiro ponto, tá? Reconstruir essa alça aqui, ó. Agora eu venho aqui no último ponto, jogo a agulha aqui, ó. Desse jeito, tá? Prontinho, fechei. A alça, essa alça que eu fechei em cima da alça anterior, tá bom? Pra gente não correr o risco de aumentar um ponto aqui. Então, agora eu jogo aqui pra baixo.
sem repuxar para não abaixar muito aqui. E depois eu jogo aqui para baixo desses pontos, ó. Faço assim. E reservo, no final vou arrematar ele. Prontinho. Agora a gente vai começar com o multicolor verde. Coloco aqui a agulha em qualquer ponto desse, eu coloco na alça somente de trás do ponto. Pego o fio sem fazer nó nenhum inicial, tá? Pego o fio e só posiciono aqui, ó. Desse jeito, seguro ele. Venho aqui com a agulha na frente do ponto, pegando as duas alças agora. Pego o fio lá de trás, trago pra frente. Laço. Faz um ponto um pouquinho alongado, tá? Não muito apertado. Um pouquinho alongado, laço e faço ponto baixo. Agora eu vou laçar o fio, vou vir no mesmo lugar, coloco, pego o fio lá de trás e faço um ponto alto. Vai ficar assim, um ponto baixo alongado junto com um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, laço o fio e venho no mesmo ponto de base. Pego o fio e vou passar somente duas alças desse ponto alto, tá? E reservo as outras duas. Laço o fio mais uma vez, venho no mesmo lugar, coloco a agulha, pego o fio lá de trás, laço e passo as duas primeiras alças. Desse jeito, reservo 3. Agora eu laço e passo as 3, tá? Então, na verdade, eu fiz 2 pontos altos juntos num só, tá? Agarradinhos aqui. Fechados juntos, na verdade, tá? Vou fazer 2 correntinhas de separação. Laço o fio e vou pular 1, 2, 3 pontos de base. No quarto ponto, vou fazer tudo novamente. Vou puxar o fio lá de trás para frente. Laço, passo somente 2 alças, reservo 2. Laço o fio, coloco no mesmo ponto de base, pego o fio lá de trás. Laço, passo 2 alças, reservo 3. Laço, passo 3, tá? 2 correntinhas de separação. Laço o fio, venho no mesmo ponto de base, pego o fio, laço, passo 2. Laço o fio, vou lá embaixo no pé do ponto, trago o fio lá de trás, laço, passo 2, ficaram 3. Laço, passo as 3, tá? Então, a gente tá fazendo pontos vez, porém, com 2 pontos altos fechados num só, né? Agarradinhos, tá? Então, são pontos vez com 4 pontos altos, sendo que 2 agarrados e 2 agarrados. Laço e faço 2 correntinhas e vou pular 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer tudo novamente. Laço, passo 2, vou lá embaixo. Laço, passo 2, ficaram 3, laço, passo 3. 2 correntinhas. Mesmo ponto de base, laço, passo 2, reservo. Laço, pego o fio, passo 2, ficaram 3, laço, passo 3, tá? 2 correntinhas de separação para pular para o próximo ponto V. Tá ok? Então, aqui a gente vai ficar, como a gente vai pular de 4 em 4, no total a gente vai ficar com 13 folhinhas dessa daqui, tá? Ou 13 pontos V desse aqui, tá ok? Então, vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final dessa volta, agora eu vou cortar o fio, deixa grandinho pra gente não ter problema com o arremate depois. Puxo aqui direto, já fiz as últimas 2 correntinhas, tá? Pode esquecer. Coloca aqui o fio na agulha de tapeçaria. Venho aqui nessa primeira correntinha, ó, tem a primeira e a segunda. Eu venho na primeira, atravesso ela, ó, vou atravessar assim, ó, pegando as alcinhas da correntinha, ok? Passo aqui pra trás. Agora eu venho nessa correntinha aqui, essa última correntinha, pego aqui a nossa alça e já jogo ela aqui, ó, nesse lugar do ponto, que é aquele ponto alto agarradinho. E vou vir assim, ó, alinhavando dessa maneira, tá? Agora eu jogo aqui embaixo, nessa parte do ponto, da linha natural, e reservo ele aqui. Depois a gente vai tirá-la daqui, tá? Pra arrematar, e ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer a parte marrom, que é esse detalhe marrom, né, do modelo. Vou pegar qualquer ponto desse aqui, tá? Então, eu vou escolher um ponto aqui no meio, entre um V e outro. Vou colocar a agulha aqui, ó, atravesso tudo,
tá? Do ponto. Pego aqui sem fazer nó inicial também, deixo aqui uma pontinha grande pra gente arrematar depois. Pego e trago aqui pra frente, desse jeito. Venho aqui no próximo, coloca a agulha aqui no próximo ponto, ó, da frente. Coloca a agulha aqui, desse jeito. Pego aqui o fio maior, né, que a gente vai trabalhar, puxo e trago ele aqui pra frente, fazendo assim um ponto baixíssimo, ó, tá? Pra prender. Puxa aqui um pouquinho pra não ficar folgado o primeiro ponto. E agora eu vou seguir aqui no próximo ponto, ó, onde tá essa folha verdinha aqui. Pego o fio lá de trás, faço ponto baixíssimo novamente. Vou vir no próximo, pego o fio, ponto baixíssimo novamente, tá? Essa parte aqui que tem essas folhinhas, vai dando uma olhadinha aqui atrás para ver se não ficou, esse fio marrom não ficou por cima do verde, tá? E vai arrumando, vai ajeitando, para não ficar um ponto folgado e feio aqui atrás, tá bom? Então, a gente vai alinhavando assim, ó, em todos os pontos dessa carreira aqui, né? Olhando atrás para ver se não tá feio o acabamento, tá? Porque esse detalhe aqui de ponto baixíssimo, se você fizer e não prestar atenção, ele fica todo sobreposto atrás, tá? Ele fica subindo em cima dos outros fios aqui de trás, tá bom? Então, vai fazendo e vai olhando. E principalmente, gente, essa parte aqui não pode apertar muito ponto, tá? Porque como não tem muita elasticidade, que a gente tá fazendo pontos baixíssimos, se você apertar aqui, vai estufar o centro do trabalho, tá? Essa base aqui. Vai ficar estufado assim, porque vai apertar aqui nessa carreira, tá bom? Então, façam com a mão leve, mas de forma que não fique muito leve, para não ficar um ponto frouxo e outro apertado, tá bom? Ficar feio. Então, vamos lá. Vou seguindo aqui e vou olhando aqui atrás, ó. Já subiu aqui no fio. Então, eu venho e ajeito. Tiro o fio de baixo, que tá embaixo, ó, tá vendo? Deixa eu desfazer esse ponto aqui, pra ele ficar um pouquinho mais apertado. Essa alça aqui, ó. Aí eu puxo aqui pra ajustar. E vejo se não ficou em cima, ó. Agora ficou por baixo, agora ficou bonitinho, tá vendo? Então, vamos seguir. Fazer o outro. Vamos ver como é que tá. Tá legal. Vamos seguir, vamos olhar. Ó, ficou legal, ficou na posição certa. Tá ok? Então, vou fazendo assim, ó, como é que tá ficando, tá? Se você vê que ficou um ponto muito apertado, ficou dando um defeito aqui, ó, se você vê que um ponto não ficou muito bonito, desmancha, faz de novo. O importante é deixar ele bem bonito, tá bom? Então, gente, eu vou só alinhavar toda aqui a minha volta, vocês vão fazer de vocês, tá? E a gente se encontra no final, ó. Tá ok? Então, a gente vai alinhavar tudo e a gente se encontra aqui. Prontinho, cheguei aqui no final desse alinhavar de fio marrom. Agora eu vou cortar o fio. Puxo aqui direto. Coloco na agulha e vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, fiz o último ponto, né? Agora eu vou vir aqui, coloco a agulha assim, ó, nesse sentido. Pegando as duas alças e vou colocar agora a agulha aqui, ó, atravessando, jogando lá pra trás, tá? Prontinho, fizemos a última correntinha. Agora puxa aqui um pouquinho pra ajustar, pra ficar bonitinho, ó. Venho aqui atrás e vou dar um laço aqui e depois a gente vai colar, tá bom? Prontinho, agora vamos passar para as tulipas. Agora a gente vai fazer as tulipas e eu vou colocar a agulha em qualquer folhinha dessa daqui. Eu vou atravessar, tem essa primeira correntinha, aqui são duas correntinhas aqui em cima. Eu vou pegar na primeira correntinha, somente a alcinha de trás da correntinha. Deixo aqui um pedacinho sem fazer nó inicial, ó. Posiciono na agulha, trago aqui pra alça da correntinha. E agora eu venho aqui no meio, nesse espaço, coloco a agulha, pego o fio maior, né, e vou trabalhar, puxo aqui pra frente, ó. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto.
e vou fazer mais 4 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, totalizando assim 5 pontos altos dentro desse V, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora eu vou tirar a agulha da linha, coloco aqui, ó, nessa correntinha em cima desse ponto baixo, atravesso ela. Pego a alça aqui, ó, que a gente tirou do último ponto, puxo aqui por trás, desse jeito, ó, fechando esses 5 pontos altos aqui, tá? E assim a gente tá fazendo um ponto pipoca. Vou fazer 3 correntinhas. E agora aqui nesse meio, onde eu fechei os 5 pontos, tá? Nesse miolinho aqui, eu vou colocar a agulha, desse jeito, saindo aqui atrás, ó. Pego o fio lá de trás, trago pra frente e faço um ponto baixo, tá? Fica aqui, ó, puxei aqui só pra ajeitar, pra vocês verem aqui o buraquinho que fica, o miolinho, tá? Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, venho novamente aqui nesse espaço, pego o fio aqui atrás, trago pra frente e faço outro ponto baixo. Faço 3 correntinhas novamente, mesmo lugar, mesmo miolinho aqui, ó, pego o fio, trago aqui pra frente e faço outro ponto baixo, tá? Na hora de fazer o ponto baixo, dá uma apertadinha, tá bom? Pra não ficar muito frouxo. E eu sempre dou uma ajeitadinha assim, puxando, pra ajeitar a flor, né? Que ó, isso aqui que é a florzinha, que é a tulipa, tá? Faço duas correntinhas de separação. Venho aqui nesse espaço aqui entre um V e outro, faço um ponto baixo. 2 correntinhas de separação, tá? E agora eu vou fazer 5 pontos altos aqui dentro desse V, novamente, para fazer o outro ponto pipoca, desenhando assim a tulipa, tá? 4, 5. Tiro aqui a agulha da linha, ó, dessa alça aqui, venho nesse primeiro ponto, atravesso aqui, ó, o ponto, pego essa alça por trás, puxo ela pra cá, fechando assim os 5 pontos, faço 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui nesse miolinho, coloco a agulha, puxo o fio aqui de trás, trago pra frente, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui com a agulha aqui no espaço, nesse buraquinho aqui, nesse miolinho, puxo o fio lá de trás, ponto baixo, e 1, 2, 3 correntinhas, mais uma vez, coloco a agulha aqui, puxo o fio lá de trás, apertando o ponto, aqui ó, tô puxando bem, tá? Apertando bem esse ponto baixo, puxo aqui para ajeitar a florzinha, faço 2 correntinhas para passar para esse espaço aqui, fechando com ponto baixo, 2 correntinhas e vamos iniciar tudo de novo, tá ok? Então, deixa eu mostrar para vocês como tá ficando a tulipa, ó, que gracinha que ficou, né? Tá ok? Então, agora eu vou fazer, né, as minhas tulipinhas aqui, vocês façam de vocês, e a gente se encontra aqui para encerrar essa volta, né, e terminar o modelo, e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o arremate, tá bom? Então, quem já chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele joinha pra mim, tá bom? É bom sempre reforçar com esse like que você deixa no vídeo. Eu tenho mais ou menos uma base, se eu estou, né, na direção certa, se vocês estão gostando do meu conteúdo, né, o que eu tenho que melhorar, tá bom? Se é o tipo de conteúdo que vocês gostam aqui no canal ou não. Com isso, o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo e vai entregar para mais pessoas também, tá bom? Se você quiser compartilhar lá nos seus grupos, tá? De crocheteiros lá, né? Que tem nas outras redes sociais, fiquem à vontade. Vão me ajudar também a divulgar o meu trabalho e vocês também vão estar ajudando outras pessoas com inspiração, porque quem trabalha com crochê, isso aqui nada mais é do que dinheiro, né, gente? Porque a gente vai trabalhar, vai vender, né? E vai ter cada vez mais encomendas, tá bom? Então não deixe de compartilhar. E se você fizer também, não deixe de me marcar no Instagram. Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça também de me chamar por lá para eu tirar dúvida, porque por lá fica mais fácil para mim.
Aqui também vocês podem deixar um comentário, se der para eu já responder e tirar dúvida de vocês, eu já respondo por aqui. Mas se for algo que tenha que ver, né, mandar uma foto para mim, eu fiquei presa nessa parte aqui, aqui eu tive uma dúvida, mandem a foto, porque aí eu consigo visualizar o que está acontecendo no trabalho de vocês e orientar melhor dessa forma, mas é através lá do Instagram, tá bom? Do direct, tá? Vamos lá, vou terminar aqui e já volto pra gente fazer o arremate. Já fiz as 13 tulipas, agora a gente vai, e as últimas correntinhas aqui, ó. Fechei aqui com aquelas duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, agora a gente vai cortar o fio. Puxa aqui direto. E vou fazer o seguinte, ó. Aqui, nesse primeiro ponto que a gente fez no falso, ponto alto, tem essa voltinha aqui, ó. Essa voltinha aqui com as duas alças, ó, do ponto. Eu vou jogar aqui. E dentro dessa última correntinha, pegando a alça de trás da correntinha, ó, e vou voltar aqui e vou jogar aqui no mesmo lugar, ó. Pra fechar bem, tá? Desse jeito, ó, fechei. E agora eu vou descer. Vou descer aqui ó, o fio pela lateral aqui da tulipa. E vou jogar embaixo desses pontos altos aqui. Aqui embaixo, aqui no meio, ó, no meio mesmo, sai aqui no meio, ó. E aqui, eu vou dividir esse fio no meio, tá? Ele é 6 fios, né? Então, a gente vai dividir 3 e 3. Coloco na agulha uma perna dessa aqui, um cabo desse. Aqui embaixo, aqui no meio, ó, onde passa o fio multicolor, eu vou pegar ele aqui, pego aqui um fio desse assim, ó, passo, e agora aqui nesse meio eu vou jogar uma cola. Cola jeans. Um pinguinho assim, ó, só pra gente poder amarrar. E faço 2 ou 3 nós, tá? Dependendo, se você quiser fazer 3, eu faço 2. Porque já tem a cola ali, não vai soltar, né? E corto o rentinho, ó. E agora eu pego e escondo, né? Levanto aqui esses pontos e vou esconder esse nó. Tá? É assim que eu faço o arremate. Aí vocês façam o arremate de vocês do jeito que vocês já estão acostumados, tá? E quem é ainda iniciante que não sabe, eu recomendo que seja feito assim por conta de ficar mais seguro, né? Porque o nó, quando a gente faz o nó, não corre risco do fio depois, conforme a pessoa for lavando a peça, ele sair do lugar, né? E começar a aparecer as pontas, tá bom? Então eu sempre recomendo que dê um nozinho, bote cola, porque fica bem seguro. Agora aqui eu vou subir essa linha, vou amarrar aqui embaixo, nesses pontos aqui, vou fazer a mesma coisa igualzinho. Esse aqui também eu vou jogar ele aqui para a parte verde e vou arrematar ele aqui por dentro, tá? Vamos fazer esse marrom aqui, ó, para vocês verem como é que eu faço. Vou desfazer esse laço aqui. Aqui, ó, vou jogar a cola aqui no meio. A cola é aqui no meio que eu faço. E dou um laço em cima, assim, ó, da cola. Aí essa ponta aqui eu jogo aqui pra baixo. Pode vir rodando, né? Ou pode fazer assim, 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 assim. Ou pode fazer assim. Passei em 2 e vou jogar a cola.
corto. E eu venho aqui, essa pontinha, vou esconder aqui, ó, nessa cola, aqui embaixo. Dou uma ajeitadinha com esse pauzinho de laranjeira aqui que eu uso. Esse palito. Aí eu faço assim, ó. Já escondi a pontinha, tá? Por esse lado vou fazer a mesma coisa, vou rodar aqui, vou colar, tá bom? Esse fio aqui do meio também, puxa bem aqui esse anel aqui do meio, ó. E aí já esconde o fio e cola, amarra e cola, e esse aqui também, tá? E já volto a mostrar pra vocês a peça pronta. Pessoal, tá aqui a peça finalizada e olha que gracinha que ficou esse porta-copos tulipa com esse detalhe em marrom para combinar com o nosso modelo, né, do americano tulipas. Então já deixa aqui no comentário para mim se você vai fazer essa peça. Se você fizer, não esqueça de compartilhar comigo lá na outra rede social, lá no Instagram. Não esqueça de marcar lá no @vanacrochê. Se você não quiser que eu compartilhe, é só me mandar pelo direct uma foto que eu vou amar ver o resultado de vocês. Também, se esse conteúdo, se esse passo a passo contribuiu, te ajudou de alguma forma, também não esqueça de compartilhar, me ajudando assim também a levar o meu trabalho para mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigada. Ah, e o joinha também, não esqueça de deixar aquele joinha aqui para fortalecer o canal. Então, muito obrigada por você ter ficado comigo aqui até o final e até a próxima videoaula. Tchau!